Você está ouvindo Senai Infocast. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Murilo, estou mais uma vez aqui roubando o lugar e o bordão do Ricardo. E eu vou ajudar hoje a Gabi a conduzir aqui, ou quer dizer, que geralmente você conduz. Mas eu conduzo. Eu acho que sim. Sério? Eu tava desabafando aqui, gente, que eu normalmente não entendo muito dos temas, vocês já devem ter percebido, né? Quem ouve sempre o podcast. Mas dessa vez você entende, né? Você é gamer. Eu tenho uma dor, na verdade, em relação a esse tema. E eu vou compartilhar com vocês. Prossiga. Eu não gosto de videogame, tá? Eu jogava quando eu era criança, mas eu sou uma pessoa muito competitiva e eu acho que a gente pode falar sobre isso. Eu sou tão competitiva que não é legal jogar videogame, porque eu não lido bem. E assim a gente vai começar a nossa conversa. O assunto hoje é gamificação, que não são só jogos, né? Mas que são jogos também. E a gente trouxe duas pessoas para falar sobre isso hoje. É o Guilherme Quintana, que é um game designer na empresa Eguru. Fala rapidinho de você, Guilherme. Quem é você? Por que você está aqui? Eu fui game designer na empresa Eguru. Hoje eu sou gerente de projetos na empresa Lugar de Gente, que é uma empresa que incorporou a Eguru. Ainda cuido do setor de jogos. Entendi. Legal. E eu dou aula na FIAP e eu sou professor da PUC também, com relação a assuntos de jogos, curso de jogos digitais e gamificação. Nossa, manja tudo de jogos. Vai poder esclarecer essas minhas questões. E a gente está também com a Gabriela Tobias, que é cofundadora e diretora de arte da Skillfish Studios. Schoolfish, falei errado, não sei ler inglês. Conta pra gente, Gabi, o que é a empresa? Fala rapidinho de você. Bom, eu sou a Gabriela, faço a direção de arte e também eu sou sócio da Schoolfish Studios. A gente faz experiências e jogos para realidade virtual e também a gente faz para realidade aumentada. A gente lançou um jogo faz algumas semanas para realidade virtual, para Gear VR Oculus Go, o Lila's Tale, para quem estiver interessado. Mas fala mais devagar, É Lila's Tale. Lila's Tale. Isso, a gente lançou o Lila's Tale faz algumas semanas para Oculus Go e Gear VR. Que legal. Então, gente, vamos começar explicando o conceito, né? Porque quando a gente fala gamificação, então não está somente atrelado a desenvolver jogos de PlayStation, certo? Isso, exatamente. Então fala um pouquinho. Então, a questão da gamificação é exatamente pegar essas coisas que interessam tanto o seu filho, o seu marido, aí de um monte de gente. Não estou sozinha nessa? Não está sozinha nessa. Tem muita gente que joga jogos durante muito tempo, durante as semanas. Teve uma pesquisadora que ela fez uma conta lá rápida, usando dados dos Estados Unidos. O tempo que é gasto mundialmente nos Estados Unidos com jogos daria para construir um Empire State Building por semana. Gente, eu falo que é muita hora gasta à toa. Eu falo, vai produzir, vai ganhar dinheiro, cara. Então, mas porque vocês ganham dinheiro com isso, então sim. Mas as pessoas não ganham. Continuem jogando. Mas aí que tá, por que uma pessoa joga? Uma pessoa joga por causa pra escapar da realidade, muitas vezes. O meu marido fala que a terapia dele, juro, ele fala assim, você não faz sua terapia? Então essa é a minha. É a mesa de bar dele, é onde ele relaxa, onde ele encontra às vezes os amigos dele pra jogar junto. É um jeito de escapar da realidade, é um jeito de você se acalmar, tipo, é uma coisa diferente da sua realidade, é uma coisa diferente do que você tá passando. Então. Mas tem então alguns sentimentos que sempre vão nortear a relação das pessoas com esses jogos. É isso que vocês estão me dizendo? Aí o que a gente estava comentando agora era mais específico dos jogos para entretenimento. Tá. Tem vários mercados diferentes aí que a gente atua. Mas essa relação dos games. A gamificação, ela não precisa ser necessariamente um jogo, mas ela utiliza esses pontos fortes dos jogos para melhorar a motivação das pessoas em fazer alguma coisa. Por exemplo, quem gosta aqui de andar 7 km por dia? Não. Alguém gosta? Não, no thanks. E daí a Nintendo vem e lança um jogo chamado Pokémon GO, Sim. que pessoas andavam 10, 15 quilômetros por dia. Por quê? O objetivo não era o andar para emagrecer, para fazer um exercício. O objetivo era andar para pegar Pokémons. Então, eles acabaram encapsulando uma atividade que é saudável, que é interessante, só
só que eles deram uma outra roupagem, uma significação diferente. Então, mas eu não consegui... Nesse caso do Pokémon GO, qual que é o nosso sentimento que desperta neste caso? Porque não é também só pegar Pokémon, né? Tipo, tem algum sentimento dentro de pegar Pokémons. Sim, sim. Existem algumas categorias que a gente trabalha em gamificação e uma delas é você ver, por exemplo, a lista dos seus Pokémons e ver que está faltando o número 354. Você completar aquilo é um sinônimo de coleção. E a gente coleciona várias coisas diferentes. Tem a pessoa que vai colecionar rótulo de garrafa, que vai colecionar cartões de vários lugares do mundo. O Pokémon é mais uma justificativa para isso. Acho que abrangindo mais a busca por um objetivo. Dentro do Pokémon tem vários tipos de sentimentos. O sentimento de colecionador, o nostalgia porque é Pokémon, o que vai te motivar para pegar outras coisas. Para você vai no Pokéstop, então você vai ficar lá no Pokéstop o tempo todo. Então são várias coisas que te motivam e meio que fazem você ficar lá dentro. Mas tem uns conceitos, né, que a gente fez um estudo antes, a gente pegou 3, eu sei que tem alguns fatores, mas talvez esses 3 resumam bem, aí eu quero que vocês me digam se é isso mesmo, e talvez discorrer um pouco sobre ele, que seria reconhecimento. Então, no caso, por exemplo, conquistei tudo mais rápido, meus amigos estão vendo isso, então, porque tem essa interação com os amigos, né, então você se sente reconhecido por ser bom. E aí a competição, que obviamente se você é mais rápido que o outro, você está competindo e isso te gera estímulo, né? E as recompensas, que aí nesse caso do Pokémon, não sei o que eu ganho com isso. Ganha, né? Conseguir tal coisa, ganha um negócio, né? Esses 3 que você falou, todos tem no Pokémon e acho que até mais coisas aí. Por exemplo, essa questão da coleção da competição, você tem nos ginásios, você consegue colocar o seu Pokémon batalha de outros jogadores. Então, acho que o caso aí que a gente está falando, ele é interessante, mas a base dele eles fizeram uma base em cima. As pessoas precisam se movimentar, as pessoas precisam tem um valor maior que acaba sendo super legal neste caso. Também por causa da tecnologia. Eles usavam a geolocalização. Então, com essa tecnologia, eles colocaram a roupagem de Pokémon. Mas, por exemplo, agora eles lançaram do Harry Potter. Legal, mas eu tô pensando aqui, faz sentido, assim, do ponto de vista eu acabo achando isso legal, porque a gente chegou mesmo num ponto em que estamos preocupados com as nossas crianças, né? Que os videogames eram muito de ficar na casa, sozinho, jogando ali, né? Compenetrado o dia todo. E aí, talvez, quando eles pensaram nisso também, vocês acham, nessa solução do Pokémon GO, de movimentar, então, de tirar do sedentarismo e o videogame passar a ser visto com outros olhos? Vocês acham que teve esse lado bonito da coisa ou não? Eu acho que no caso do Pokémon GO, ele não só... na verdade, eu acho que o objetivo do Pokémon GO não era mirar nas crianças especificamente, né? Era mais para os adultos que têm a nostalgia do Pokémon e o que mais consumem. Mesmo porque os Pokémons eram da primeira geração, né? Exato. Que é de quem já é adulto. Crianças não sabem o que é Pokémon, né? E isso ajudou muitos adultos também. Então ninguém tá preocupado com os coitados da criança ainda, é isso? Porque tem jogos específicos para crianças. Então, os jogos específicos para crianças são desenvolvidos pensando nas crianças, realmente, pensando exatamente tudo que você falou. Tem jogos, as crianças nem sempre jogam jogos de tablet. O jogo faz parte da infância para criar cidadania, para o pessoal entender o que é lei, o que é sociedade, o que é falar com o outro. Então, existem vários jogos sociais que crianças participam e isso ajuda a desenvolver o background dela, o interior dela. E é muito importante para as crianças. Nem sempre o jogo para criança é o tablet. Então, muitos jogos para tablet para criança é a partir dos 5 anos, por aí. Eu acho legal essa parte que a gente estava falando de conquista, que eu vi uma vez uma comparação com uma dieta, por exemplo, que é uma coisa que já é feita muito antes da tecnologia mais moderna, tal. Que a pessoa você perde, sei lá, 1 quilo, você faz uma dieta, você perdeu 1 quilo, e isso é o tipo de coisa que te motiva a continuar, né? Você vê, já perdi 1, então vou tentar perder 2, sei lá. Eu já vi as pessoas fazendo, aqueles posts de rede social, que é um acompanhamento da dieta, uma campanha, aquele tá pago, né? Porque parece que quando você mostra para as pessoas que você fez, você cria uma dependência de mostrar sempre. Mas eu já mostrei ontem que eu fui, então hoje eu tenho que mostrar de novo. É isso. E o caso interessante da dieta que você comentou é assim, por que esse sentimento de eu perder o peso ou melhorar a minha saúde? Que o objetivo de fazer uma dieta normalmente é melhorar a saúde. Não é, né? Mas deveria ser. Deveria ser, mas
Mas a gente tenta seguir nesse caminho. E por que eu não consigo continuar nisso? Porque se você segue a dieta só pela dieta, vai chegar um momento que você fica entediado. Você está fazendo a mesma coisa durante semanas, e você não tem um outro objetivo, uma outra roupagem que te leve além daquilo, para você conseguir aí, realmente se sustentar nessa dieta. Tem muita gente que desiste com 1 mês, 2 meses, até um pouco mais, mas é difícil você conseguir se manter fazendo isso. E a gamificação é um pouco disso. Você, através dessa dieta que você está fazendo, você colocar algumas metas alcançáveis, que ao momento que você for fazendo, conforme você for conquistando essa meta, você compartilha com os seus colegas. Sim. Esse vínculo de compartilhamento é muito importante, porque é uma experiência social. E toda experiência que ela é mais social, independente se ela é física ou digital, você acaba se torna mais forte. Porque eu não estou fazendo isso só para mim, eu estou fazendo isso para as outras pessoas, que nem você falou. Sim. As pessoas estão lá esperando que eu continue fazendo isso. E não necessariamente rede social, você pegar tipo vigilantes do peso, que são pontuações e que aí as pessoas vão lá e se pesam todos juntos. É uma gamificação. Você pegar uma gamificação, inclusive, da dieta, se você for pensar, é aquela dieta dos pontos, por exemplo. Exato. Te motiva, te recompensa e te faz ser reconhecido. Exatamente. Comigo não funciona, não sei com vocês, mas parece que com muita gente funciona, então tá gamificado. E que mais, gente? Acho que é legal outros exemplos pra gente falar. Sim, sim. Que tem de gamificação no dia a dia, mas que não é um jogo, né? Eu tenho um exemplo. A gente chegou a fazer uma experiência de treinamento empresarial. Então, ao invés de você, por exemplo, receber uma cartilha no primeiro dia de emprego, você faz uma experiência em realidade virtual, tendo que fazer todas as atividades que você faria no seu primeiro dia, só que você ganha pontos, você ganha algumas coisas. E funcionou? Funcionou. Tipo, muita gente quis jogar para brincar, para entender. O pessoal que não sabia o que era para fazer entendeu porque precisava fazer isso para conseguir mais pontos. Então, quer dizer, aquela atividade que seria chata e provavelmente ineficiente, né? De no primeiro dia de emprego, você receber uma cartilha e esperar que aquela pessoa leia aquelas 190 páginas, que ela não vai ler nunca, você transformou em um jogo e assim a absorção de conhecimento acabou acontecendo de uma forma mais eficiente. Acho que é bem o que o Guilherme falou, né? Que transformar uma atividade que seria monótona, né? Que você ficaria desgastado fazendo, numa coisa mais divertida. Isso. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, um site, um aplicativo que eu acho muito legal que faz isso é o Duolingo, por exemplo, né? Que consegue te deixar até fissurado em aprender uma língua, que era uma coisa antes que assim, que eu acho legal, né? Mas assim, as pessoas geralmente tinham uma visão assim que é uma coisa trabalhosa, muito chata. E aí justamente com esse lance de pontos consegue te manter preso, fazendo com que você volte espontaneamente todo dia. Eu acho que o Duolingo é um caso bem interessante, porque ele tem um acompanhamento diário, né? Ele está sempre falando assim, você foi muito bem ontem, continua hoje você vai aprender uma coisa nova, ou nessa lição você foi super bem, continua assim. Então ele vai fazendo esse reforço, que é um dos aspectos da gamificação que é legal, é o feedback. O feedback a gente usa aí muito no dia a dia. E por que o game ele é tão legal nesse sentido? Porque tudo que você faz tem um retorno. Você faz uma ação, ele tem uma reação. Você bateu no inimigo e ele morreu, você ganha uma pontuação, você tem um efeito visual. E eu acho que as pessoas, às vezes, elas se apegam bastante a isso, porque é muito fácil de entender. Então, o Duolingo fala assim, você está a 50% de aprender uma nova língua. Eu sei exatamente o quanto eu fui e aonde eu preciso ir. Você tem um objetivo claro, mas você falou uma coisa que eu fiquei preocupada, porque eu tô aqui para isso, para ficar preocupada. Eu li já, inclusive, artigos, né, de educadores que questionam muito a inserção de telas na vida das crianças muito novas, que até você comentou que não necessariamente o jogo para criança vai ser na tela, provavelmente não, mas é que também criticava essa relação de você faz uma coisa e tem uma resposta. Porque na vida, sinto muito. Não é sempre que você faz uma coisa e tem uma resposta, muito menos que vai ser positivo. E que isso talvez criasse uma ansiedade nas pessoas, sabe? E tem esse lado que não é tão bom também, que a gente poderia discutir um pouco. Sim. Eu já vi estudos falando que crianças que jogam muito ficam um pouco frustradas quando não tem uma resposta positiva, tipo, de acerto, por exemplo. Porque na vida, né? Não é, né?
Mas sobre telas, eu sei que tem um estudo falando que não tem como prever se a tela é boa ou ruim, porque não tem tanto tempo de estudo assim, porque é recente. Então é aquelas coisas tipo assim, café faz mal, café faz bem. Ninguém sabe dizer ainda. Não sabe Até dizer. hoje, o café já existe há 1000 anos. Se você for ver, por exemplo, os problemas que nós temos oculares, nem miopia, astigmatismo e tantos outros, foram desenvolvidos pela humanidade por centenas de anos por conta de leitura, que não é uma coisa exatamente natural do ser humano. Então você está forçando a ter uma análise minuciosa de coisas pequenininhas, né? Que são as letras, e aí você acaba desenvolvendo isso. Mas assim, demorou muito tempo, né? A gente teve mais tempo para estudar isso. Então acho que é meio isso que você está falando, né? Uma coisa engraçada é que, tipo, a tela do celular, nova realidade virtual, fica na sua cara, né? Aí tem estudos que falam que crianças que jogaram realidade virtual melhoraram a visão, mas também não tem estudo suficiente para provar se criança pode ou não jogar. Ou não jogar. Eu acho que é um tema bem complexo. Acho que você sabe, com certeza vai saber dizer melhor do que eu isso, mas eu imagino que a gente tem essa ideia de que um VR, por estar muito próximo do olho, pode prejudicar, mas eu imagino que a luz que ele emite é muito menor do que a luz de um smartphone, por exemplo, né? Porque ele está tampado ali, você só tá vendo aquilo, né? Assim, depende muito da experiência que você for criar lá dentro, né? Se você colocar um fundo super branco, ele vai aparecer super branco e vai estourar vai ser bem ruim. Né? Aí você meio que tem que equilibrar isso e tudo mais. Mas, realmente, se você quiser ferrar com o olho de alguém, você pode colocar um monte de coisa colorida. Sim. É que nem, justamente voltando no Pokémon, teve aquele caso nos anos 90 que teve uma criança que teve epilepsia, né? Atacou a epilepsia da criança. A gente não pode prever a sensibilidade dos outros. Mas também acho que vai ter caso a caso, acho que vai ter muito caso a caso, mas nessa questão das crianças... É meio surreal, assim, porque na prática mesmo, dos relatos das mães, quando elas tiram, no caso telas, tá? Não jogos, mas elas tiram a tela, principalmente criança muito pequena, a criança tem um comportamento 1000 vezes melhor, assim, ela fica menos agressiva, ela naturalmente vai interagir mais com o ambiente, e aí são estudos que talvez elas se desenvolveriam melhor, porque a tela, querendo ou não, ela deixa você limitado, né? Mas aqui a gente não tá falando de tela, nós estamos falando de games, então tudo bem. Mas acho que uma coisa que você comentou que é interessante, que a gente tá vendo uma nova aplicação de tecnologia e tudo mais, e a gente sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. Tem uma palestra do Jesse Shell, ele é um dos expoentes ali de games e gamificação, ele tem vários livros publicados, ele é um cara bem conhecido no mercado, e ele fez uma palestra falando sobre gamificação há uns 5, 6 anos atrás. E assim, a visão que ele pinta é muito preocupante. Eu não sei nem se ele percebeu isso na hora. Mas todas as ações, ele pensou numa sociedade que vivesse em cima da gamificação. Então, por exemplo, você pegou o ônibus hoje para vir para cá, para o Senai, você ganhou 5 pontos no desconto do seu IPVA, porque você não está atrapalhando o trânsito. Sim. Você escovou o dente, a empresa lá te dá um desconto na hora de você comprar mais pasta de dente. Mas é bem o que você falou. Agora, o medo disso é que toda ação agora precisa ter um ponto, precisa ter uma recompensa. E nas relações humanas mesmo, é muito mais difícil isso acontecer, né? Exatamente. Então é um porque cuidado você está que a gente lidando tem com que ter. humores, né? Então, assim, você é sua namorada, né? Você precisa recompensar ela o tempo todo, mas que cansativo, né? No então, fim do assim, dia, você fala assim, tá bom, não quero te ver, fica na sua casa, porque eu tô a fim de não te recompensar. Acaba ficando o padrão, né? Uma coisa que deveria ser... Não sei se vocês assistiram Black Mirror. Sim, já fizemos 2 episódios sobre Black Mirror, super falando sobre Black Mirror. Que é essa questão, a gente falou muito do status social, né? E seria isso que você ia falar? Aquele segundo episódio da primeira temporada. Nossa, ela sabe tudo. O da primeira é um que a gente não comentou, que é o da bicicleta. É o da bicicleta, exato. Como que é? Me lembra, não lembro. Que o cara, ele tem que pedalar pra ganhar pontos e aí trocar por coisas. E essa é a forma que ele consegue viver na vida, né? Isso, é a gamificação. Se você for ver, a gente até comentou isso em outros episódios, a China está com um sistema que você já está conseguindo crédito, acesso a crédito e alguns programas lá, de acordo com a sua reputação. Simplesmente para você, sei lá, pagar alguma coisa em dia. Mas vocês acham, então, que nós estamos caminhando, sim, para um mundo gamificado? Quero que vocês falem um pouco sobre isso. Eu acredito que sim, porque tem vários exemplos que estão ocorrendo aí ao redor do mundo, mas é bem o que a gente estava conversando agora. A gente pode ir para um caminho de um Black Mirror, que não é o interessante. Assim, seria um mundo muito funcional, muito objetivo, muito direto,
projeto e tudo assim, essa atividade não tem benefício para mim, eu não faço, por melhor que ela seja. E tem o outro lado de usar os games e a gamificação para estimular pessoas a fazerem coisas mais legais, a ajudarem outras pessoas. Tem ele é um jogo feito pela Universidade de Washington, chama Foldit. Eles estavam trabalhando numa pesquisa para descobrir moléculas. Basicamente, eles tinham que criar uma vacina. E para criar a vacina, você tem que construir a molécula que vai se encaixar lá com o vírus. Só que esse processo de construir é como você construir com um Lego. Às vezes a peça encaixa, às vezes não. E daí os pesquisadores eles tinham que fazer isso na mão. E é um trabalho super demorado, super rigoroso. O que eles fizeram? Eles fizeram um game onde as pessoas poderiam montar as próprias moléculas. Eles davam um problema, a pessoa ia lá, resolvia, ganhava uma pontuação e os resultados iam para eles. E eles, assim, a velocidade de trabalho deles aumentou exponencialmente para conseguir produzir vacinas. Então, assim, ao invés de eu me fechar dentro do meu laboratório e fazer isso, eu abro para o mundo. E o mundo me ajuda a fazer uma vacina que vai ajudar outras pessoas. E que até é uma tendência também do colaborativo, né? Do compartilhamento. Uma coisa muito legal que eu estava conversando com o Guilherme antes da gente começar aqui é o lance da vacina lá, que você estava comentando comigo, que é um jeito das crianças não ficarem com tanto medo. Por exemplo, Gabi, você com certeza vai saber também. Por exemplo, Gabi, o seu filho, ele tem problema na hora de tomar vacina? Todos, né, gente? Senão, esquisito. Esse é um caso bem legal. Imagina colocar um VR na cabeça dele, que todo o procedimento da enfermeira é lúdico. Colocar o algodão, a agulha. Ele vê, na verdade, uma fadinha. Eu vou queimar você rapidinho, não se preocupa, você vai conseguir, você é um herói daqui e tudo mais. Super estimulando. Eu acho que eu vi esse case, saiu na mídia, não saiu? Saiu. Foi, tipo, bem legal. Ganhou prêmio, foi muito bom. E aí as crianças ficaram mais calmas na hora da aplicação. Ninguém chorou lá, não. O legal é que eles transformaram uma experiência que era traumatizante para a criança numa experiência legal. Ele saía lá feliz. Ele tomou a injeção, a mesma coisa, só que o que ele tinha uma gamificação daquilo de uma forma que tirava o medo. Mas, gente, aí eu tô lembrando daquele outro episódio do Black Mirror, da mãe maluca, sabe? Da mãe maluca. Não lembro. A mãe maluca que tem lá aquele software que ela consegue ver tudo que a filha dela faz e ela consegue privar, inclusive, a filha dela de passar por situações de nervoso, de ansiedade. Se a gente não tá privando a criança de viver ela precisa viver, gente, faz parte também da vida, viver a dor, viver a ansiedade antes de tomar uma vacina. Tudo bem, talvez a vacina seja um ponto que não vai influenciar na formação dela como um todo. Mas até que ponto é bom a gente controlar até essas emoções que seriam meio naturais? Eu acho que é uma questão também, com certeza. É uma discussão que vem acontecendo bastante do pessoal que é a favor da gamificação para melhorar a motivação das pessoas, mas tem o pessoal que segue nessa linha. Eu estou motivando tanto ele, tá, legal. E se acontece alguma coisa e essa motivação não existe, eu não faço mais nada? Então, a minha preocupação é porque justamente é um ponto muito inicial. Então tá, mas pensa lá, quando você ia tomar sua vacina, você trabalhava todas essas emoções, né? Tipo, até hoje, né? Que nem quando vão tirar sangue de mim, eu tenho super medo de tirar sangue. Aí você vê a moça indo lá, né? Preparando a agulha, aí você vai ficando tenso. E aí, de repente, passou, e você trabalhou isso. Aí, de repente, numa situação mais grave de dor ou de frustração, você, de alguma forma, você trabalhou isso de uma forma mais atenuada, lidou com isso e superou. Será que a gente cortar essa dor nesse momento pequena vai ter um impacto na hora que eu tiver uma dor super grande e que não for controlável pela realidade virtual, né? Perdas. Sim, né? Perda de familiar ou perda de um braço, sei lá. O que vocês acham? É difícil você lidar, ensinar alguém a lidar com frustração, porque a pessoa só consegue saber como lidar se ela passar por isso. Sim. Então, se ela tem medo de cachorro, ela só vai conseguir superar esse medo se ela for encarar. Então, às vezes, existem jogos, inclusive, de realidade virtual ou outros jogos que tratam de fobias. Sim. Por exemplo, de um jogo que faz você entrar num avião, pessoas que têm medo de avião, e você entra no avião lá e tem toda a experiência dentro do avião. E é usado por psicólogos e médicos para tratar fobias. E tem super resultados. Tem resultados.
Tem outros casos também de pessoas que têm problema com altura, tem medo de subir num prédio mais alto ou usar um elevador por qualquer razão. Então, assim, é esse aspecto. A nova tecnologia pode trazer alguma coisa muito legal, mas se ela for usada só para o cara ganhar pontos, benefícios e tudo mais, vai trabalhar bem esse lado. A pessoa está evitando de enfrentar as coisas que a vida vai trazer por causa da motivação que a gente está colocando, os benefícios que ele vai tirar. E um caso que a gente estava falando de perdas e tudo mais, teve um projeto de alguns alunos de uma faculdade lá nos Estados Unidos, não lembro qual agora, chamava Close Your. Ele era um jogo onde a pessoa sentava e você tinha um aparato que lia quando você abria ou fechava o olho. E a experiência que eles queriam passar para essas pessoas que estavam jogando é da vida, de você piscar o olho e a vida passar. Então o que acontecia? A pessoa estava jogando, ela tinha que ficar com o olho aberto. Quando ela piscava, avançava. Você era criança, você era baixinha, assim, pequenininho, aí você estava na faculdade. Aí você conhecia. Bem dá um melancólico. senso de urgência gigante, né? Exatamente. Que também é meio esquisito, então você começa né? a ficar meio tentando não piscar, mas você não consegue ficar sem piscar. Sim. E daí conforme vai passando, a pessoa vai piscando, vai passando a vida. Aí ela conhece a namorada, tem um filho, e daí tem um desfecho que é bem reflexivo, assim. Então acho que tem esses dois lados, dá pra gente trabalhar isso. É super interessante, mas é isso. Então, também a gente pode até pensar numa padronização de pessoas, né? Porque se você consegue submeter todo mundo às mesmas experiências, as pessoas vão desenvolver talvez comportamentos semelhantes, né? Tipo assim, eu tenho medo de altura, você não. E aí um mundo em que ninguém tem medo de altura, porque isso é tratado com realidade virtual. Será que isso é um problema? Não sei o quanto isso é problema, porque, assim, cada pessoa é única, né? Todo o que você passou fez você se tornar o que você é hoje. Então, tipo, você pode ter medo de altura de uma maneira diferente que outra pessoa tem medo de altura, provavelmente. As dores são diferentes. Sim. Então, eu acho que, tipo, é muito difícil uma sociedade sem nenhum medo de um monte de gente igual, porque a realidade virtual eu nos acho proporcionou. que é super difícil isso. Tá. E não sei se vocês chegaram a ver Rick and Morty. Não. Sim, Tem um episódio O que é? Não, explica o que é. É um jogo não. Um desenho animado do Adult Swim, no Cartoon Network, que é um desenho animado, mas é para adultos. Aí, então é como se fosse o Martin McFly e o Doc lá do De Volta pro Futuro, só que de uma maneira bem mais pernas pro ar lá. Mais escrachado. Exato, mais escrachado. Aí tem um episódio que eles estão num parque de diversões e o Morty, que é o menino, coloca um jogo de uma realidade virtual, mas é bem avançado, né? E aí ele vive a vida inteira de um cara dentro desse jogo, e aí no final ele morre por algum motivo, e de repente ele acorda, ué, cadê minha família? Cadê meus filhos? Porque ele tava tão imerso naquilo que ele tava se entendendo ser outra pessoa. Aí o pessoal, nossa, você conseguiu chegar até esse ponto, que legal. É muito louco mesmo. Mas você tá quieto, calado, o que tá acontecendo? Não, eu tô contemplando aqui, né? Ótima conversa. Eu fico mais curioso também se, assim como o Duolingo, a gente tem outros exemplos de VR sendo usado para educação, que eu lembro que teve uma vez que o Google lançou um Doodle que era para você aprender programação, para você ensinar programação para crianças, né? Sim, sim. Então era tipo um joguinho que você tinha que, sei lá, acho que levar um personagem até um outro ponto, fazendo meio que umas continhas ali, meio que mais ou menos na lógica de programação. Sim, sim. Você sabe algum outro exemplo assim de gamificação na educação, assim? Tem um outro caso do Google também. Eles tinham aquele projeto do Google Cardboard, né? Que é um óculos de realidade virtual mais simples e mais barato que existe. E eles têm em alguns países lá fora um projeto onde o professor leva as crianças, por exemplo, estou aqui no Brasil, eu quero levar minhas crianças para conhecer a Islândia, porque é o que a gente está vendo na matéria de geografia. Aí o Google dava toda uma assessoria para esse professor, recebia os cardboards e os alunos colocavam, eles viam toda a matéria,
viam, conheciam os países lá ou as regiões da matéria que eles estavam vendo, e daí eles colocavam um Google Cardboard para, através do Google Maps, eles navegarem, eles meio que viajarem até aquele local para eles não só verem a matéria e conhecerem, mas eles terem uma experiência própria. Nem todo mundo vai conseguir ir para a Islândia ou vai querer ir para a Islândia, mas dessa forma eles conseguiam entrar mais, ter essa experiência de estar lá, de conhecer, por exemplo, os vulcões, as características geográficas do país. Mas isso é gamificação? Isso entraria como gamificação. Mas em qual aspecto? Porque pra gente, acho que quando eu entendi só que era realidade virtual, assim, não entendi. Qual que era o aspecto de gamificação que tem nisso? Tipo, você, ao invés de você aprender numa sala de aula, com a professora contando como é o lugar, você, na verdade, tá vendo o lugar, você pode olhar para qualquer lado e você vai ver o lugar. Dentro dessa experiência, o Google Expeditions, o professor pode clicar em um ponto específico e todo mundo pode olhar para o mesmo ponto. Vai ter uma setinha apontando para lá, então todo mundo consegue enxergar a mesma coisa. E é aquela coisa que a gente tinha falado, é uma coisa visual que vai pegar na cabeça da criança muito mais fácil do que o professor contando, e sem contar que é uma coisa especial, né? Então, tipo... Então, a experiência de imersão é uma gamificação. Poderia ser. Acho que um conceito de gamificação que é meio difundido no mercado, e assim, na minha opinião, acho que é difundido errado, é que a gamificação não é, por exemplo, um ranking, uma pontuação, um benefício que a pessoa ganha por fazer alguma coisa. Sim. A gamificação, ela é uma mudança de motivação. Então aí muda tudo. É uma mudança de motivação. Então, assim, teve uma outra empresa que trabalhou, o Google trabalhou essa questão eu tiro a pessoa da realidade dela aqui em São Paulo, Brasil, e levo ele para a Islândia. Eu motivo ela pela descoberta. Para ele ter um pouco da experiência. Pode ser que eu não vá para a Islândia na minha vida, mas eu consigo ir lá de alguma forma. Teve uma outra empresa que fez uma coisa muito interessante, é uma empresa do varejo. Chama eMart, ela é uma das maiores varejistas que tem lá na Coreia do Sul, e eles tinham um problema muito grande. Quando chegava meio-dia, as vendas caíam absurdamente. Fome, né? Porque as pessoas estavam fazendo outras coisas, estavam comendo, no restaurante ali e tudo mais. O que eles fizeram? Eles criaram uma escultura em alto relevo que, dependendo, quando batia meio-dia, a luz do sol incidia de uma forma que a imagem virava um QR Code. E se você estivesse lá na frente da loja para usar esse QR Code, você conseguia ter os descontos e tudo mais. Então, assim, tem algum benefício para a pessoa, mas, assim, é uma mudança de motivação. Às vezes a pessoa está lá, ela quer comprar alguma coisa, mas ela não vê nenhum benefício. Então, ela está lá almoçando e não está pensando. Meu desconto é agora. E agora? E daí ele vai lá, visita, conhece a região, conhece as áreas. Então, assim, a gamificação é uma mudança de motivação das pessoas. O que a gente vê no mercado hoje, lá na empresa, e eu acho que você também, né, Gabi? As pessoas falam assim, eu quero uma gamificação. Um negocinho com pontos, com badge, com um ranking, e é isso. Não é isso. Mas aí como que funciona a construção desses games? Então, de acordo com o pedido do cliente, assim, conta pra gente um pouco dessa experiência, tanto o que chega para vocês, né, de pedido, e como que vocês costumam estruturar. Então, assim, se o Senai chegasse hoje e falasse, eu preciso de um game pro Senai, como que seria esse processo de construção? Bom, no nosso caso, por CVR, o pessoal chega, às vezes, não sabendo exatamente o potencial de um VR. Então, a gente normalmente mostra algumas experiências, ou a pessoa fala o que ela quer, então a gente mostra algumas experiências, tipo, no YouTube, ou chama para jogar alguns jogos com a gente. E aí, a partir disso, ela fala, então a gente pode fazer uma coisa mais interativa ou mais visual, e aí a gente vai construindo a partir disso mesmo. Começa com o briefing. Lá na LG a gente costuma normalmente fazer um briefing com o cliente. No primeiro momento a gente tem uma equipe que vai lá e mostra o que a gente consegue fazer, o que a gente já fez. E a gente faz um briefing com o cliente. O que seria esse briefing? A gente fazer perguntas. Primeiro, por que você precisa disso? Porque às vezes tem alguns clientes, normalmente são os clientes mais difíceis, que eles já chegam, eu quero uma gamificação com pontos, ranking, estrelinha e é isso. Mas aí a gente precisa fazer um trabalho assim. Por quê? Porque eu quero que a minha equipe de vendas venda mais. Legal. Eu quero que minha equipe do RH
coopere mais entre as áreas. Tem que ter um objetivo bem claro. Isso, tem que ter um objetivo claro e a gente precisa saber o objetivo, o público-alvo, quem vai fazer isso. Porque, por exemplo, para uma equipe de vendas, ser uma gamificação competitiva faz sentido, porque eles são naturalmente competitivos. Porque eles trabalham com metas, eles têm toda uma série de fatores do trabalho que é voltado para isso. Agora, se eu falar para uma equipe que é cooperativa, que eles vão ter que fazer uma atividade competitiva, eu vou ter problema. Sim. Então, a gente tem que conhecer o objetivo, o público-alvo e algumas características dessas pessoas. Por exemplo, se eles são mais novos, mais velhos, o pano de fundo deles, qual é o background, o que eles estudaram. Então, tem todo um estudo para a gente poder montar isso. Porque então, não necessariamente o que me motiva outra pessoa. Com certeza, com certeza. Vão ter motivações muito diferentes. Bacana. É na sala de aula, né, que eu acho que é um assunto que sempre nos toca aqui no Senai, obviamente. Vocês conseguem falar um pouquinho como que a gamificação tem ajudado em alguns cases que ela é utilizada na educação? Bom, existem várias pesquisas, a gente chegou a falar um pouquinho sobre isso, mas existem várias pesquisas até do Google mesmo, no site do Google Expeditions está até escrito lá, que eles perceberam que a descoberta é o que motiva o aprendizado. Então, isso foi uma das coisas que ajudou bastante a experiência deles a ser massificada e tudo mais. Existem, por exemplo, jogos que ensinam história. Tem um jogo que, eu infelizmente esqueci o nome, mas ele foi baseado num livro do Lima Barreto, de uma desenvolvedora brasileira muito legal. Que legal, como ela chama? Esqueci o nome, mas também. Eu vou tentar pegar. Google, bota no Google, galera, pra gente citar a mulher. Vamos citar a mulher. Ela precisa ser citada. Mas então, é um jogo que coloca toda a história do livro do Lima Barreto, que eu esqueci. Que legal. Mas você pode interagir com os personagens, você pode escolher as falas. Então, tipo, quem jogar esse jogo vai talvez tirar 10 no vestibular. Exato, vai saber muito mais do que alguém que leu e selecionou, tipo, quando você lê e tá cansado porque você foi obrigado a ler. Não tá no seu interesse. A interação é muito maior, né? Então, a interação é maior, a imersão é maior, você vai aprender descobrindo coisas. Então, tipo, vai fazer muito mais sentido para uma criança que tá na internet o tempo todo, ver várias coisas ao mesmo tempo. Então, tipo, vai pegar na cabeça dela muito melhor. Porque eu acho que, por mais que eu tava falando aqui, né, das questões das pessoas que, sou contra a tela, sou contra blá, mas a realidade é que, e isso eu penso muito também, hoje nós vivemos com as telas, né? Elas estão aí, a tecnologia e o VR, então também não adianta a gente querer ficar longe disso, a gente tem que tentar achar um caminho, né? Então, por exemplo, muita gente, mas nossa, e o hábito de leitura? Tá, mas o jovem hoje não tá com essa concentração toda já, hoje, né? Não adianta a gente querer obrigar. É isso, nós, né, quantos anos, não vamos falar aqui minha idade, mas há alguns anos eu sempre gostei de ler, mas eu lembro que muitas pessoas não gostavam, né? E a gente não tinha VR na época. Mas tem várias pesquisas que falam que, tipo, hoje em dia o jovem lê muito mais na internet do que nos livros. Então, tipo, por mais que ele não esteja segurando o livro, ele tá lendo um monte lá. Ele está consumindo, talvez, muito mais conteúdo. Aí acho que é o nosso trabalho aí com a gamificação e com o game, é a gente direcionar ele, porque ele pode estar consumindo um monte de coisas ruins, que são ruins ou que não tem valor nenhum para a carreira dele ou para o futuro dele. Mas às vezes com uma gamificação ou um game, a gente consegue levar ele ainda tendo essa motivação, ele quer fazer aquilo porque ele acha divertido, e de trás tem alguma roupagem, algum objetivo que vai levar ele. Quando você terminar isso, você aprendeu um pouco mais sobre inglês. Eu mesmo aprendi inglês jogando videogame. Tem muitos amigos que falam que aprenderam inglês. Eu acho que meu irmão também, que era o dia inteiro nessa loucura. Aí você interagia, inclusive, com os amigos gringos lá, né? Quando você via. Exatamente. Então, assim, é um caso super interessante, porque assim, a pessoa não tá lá querendo aprender inglês, ele quer jogar o jogo, mas para jogar o jogo ele precisa aprender inglês, então ele aprende inglês. Ele é motivado. Tem um outro case interessante,
É uma empresa, se eu não me engano, eles são da Finlândia, chama Teacher Game. Eles são um site, um portal que tem uma suíte de jogos voltados para a educação. Então assim, você quer aprender sobre matemática. Tá, tem um mini café aqui para você. Você precisa gerenciar ele, você precisa contratar as pessoas. Mas quanto que custa para contratar essa pessoa? E daí ele vai fazendo todos esses paralelos e quando chega lá no final... ele dá os objetivos, ele te fala, isso aqui você foi bem, isso aqui você pode melhorar. Eu acho que matemática, acho que vocês podem falar um pouco sobre isso, é um caso claro de como é mal ensinado na nossa vida, né? Então, assim, não tem nenhum tipo de aderência com o seu dia a dia aquilo. Exatamente. E aí, quando você se forma, você vai trabalhar, você descobre que você precisava aprender a fazer conta, que você precisava entender de juros compostos, você nunca ouviu, né? Você não lembra o que era aquilo. Não tem contexto. Eu acho que o ensino hoje, como a gente trabalha, ele não dá um contexto. Eu tenho um caso muito triste que me marcou bastante na minha vida. Traumas, gente. Se vocês quiserem colocar música triste aí. Eu nunca fui muito um aluno que gostava de estudar matemática. E daí, uma das únicas aulas que eu lembro que eu realmente estava prestando atenção, o professor estava ensinando a equação do segundo grau. Ai, gente, e daí, nem assim, lembro. E eu prestei eu lembro até hoje, eu prestei atenção naquela aula. Você tentou. Eu tentei e fiquei lá, era dedicado. 1h30 lá ele falando. Aí ele falava, isso aqui vai gerar um gráfico assim, é o A quadrado, né? Segundo grau, ao quadrado, isso, lembrei. Aí ele gerava a curva, tudo mais, maravilha. Aí quando eu levantei a mão para ele assim, totalmente conceitual, eu levantei a mão para ele e falei assim, professor, para que eu uso isso? Nossa. O que ele te respondeu? Ele assim, eu fiquei acho que tão chocado com a resposta dele que eu não lembro. Pra passar no vestibular, lembro. ele deve ter falado. Ele deve ter falado alguma coisa assim. Não, na verdade ele falou que eu lembrei agora, eu não tinha prestado atenção, que se eu tava perguntando aquilo, eu não tava dando atenção que grosso, na aula. Estúpido. Agora Fala se ele falasse dele. assim, se ele tivesse usado, por exemplo, um Angry Birds, que é a mesma coisa. Angry Birds tem a ver com equação? Tem. Segundo que é grau? aquele gráfico que ele faz. Física pura. Gente, eu amava Angry Birds. Aí vocês me pegaram, acho que foi o último jogo. Angry Birds e Candy Crush. Mas Candy Crush, gente, eu vou dizer aqui, acho que vocês podem falar sobre isso. O Sudoku, né? É super bom para aprender matemática. Não, Sudoku eu não jogava não. Mas vamos lá falar de Candy Crush, que eu acho importante a gente falar sobre isso. Então, como eu disse pra vocês, precisamos falar sobre Candy Crush. Eu jogava Angry Birds, acho uma graça. Eu até tenho um bonequinho que faz o Angry Birds. O Candy Crush, comecei a jogar legal. Mas que história é essa de jogo infinito, cara? Eles têm vários dados. Ele tem uma base de usuários muito grande. E por causa disso, eles têm dados muito grandes também. E eles conseguem medir o nível de interesse das pessoas e, a partir disso, criar os levels, né? Então, eles mantém você ligadão lá no Candy Crush. Gente, mas eu acho... minha mãe, cara, ela é abduzida por isso há pelo menos 3 anos. É que eu acho que isso também... Isso é um recurso para eles não terem que desenvolver fases novas todo momento. Mas isso não é um horror? Você fica viciado, né? Na verdade, eles estão tentando agradar ali vários tipos de jogadores diferentes. Por exemplo, vai ter a sua mãe que vai jogar durante 3 anos e ela vai gostar que sempre tenham fases novas, assim como vai ter o jogador que ele vai entrar, vai gostar do jogo, vai gostar da mecânica, só que daí vai chegar num tempo, isso aqui não acaba nunca, e daí ele sai. É meu caso, mas assim, meu caso foi bem... Eu na fase, acho que 80, pra mim já tava bom demais. Então, acho que tem mais de... deve ter chegado no nível 2000, alguma coisa Deus assim. me livre e guarde, abençoe. Então, tem públicos e públicos. Eles têm um público muito, vou falar, que tá lá sempre. Mas vocês acham que cumpre um papel, que seja da pessoa relaxar um pouco? Vocês acham que tem seu valor? Um público muito grande de jogos assim são as mulheres. Mulheres de 40 a 50 anos, normalmente elas ficam em casa, pessoal mais velho, assim, que não trabalha. Algumas, né? Não sei. Mas dona de casa é um público-alvo em potencial. O caso do Candy Crush é interessante porque, originalmente, a empresa ela começou a desenvolver o jogo para crianças. E daí, na hora do playtest do jogo, com o público-alvo, eles viram que eles tinham muita aderência com donas de casa americanas de 40, 50. Eles mudaram totalmente e eles mudaram o negócio para poder atender isso. Mas isso também é uma coisa de hoje, né? Nova. Quem desenvolvia lá atrás o Mario Bros do passado, ele não teria essa possibilidade, obviamente. A gente não tinha esses dados todos disponíveis, né? De medir o público dele antes. É a mesma coisa que a Netflix faz com as séries, né? Sim. Você consegue montar uma série, acabar com ela
paralelo ou continuar. Antes não, sim. né? Eles tinham outras formas de fazer, que a vantagem do Candy Crush do Netflix é o online. Eles, através da estrutura do jogo, eles põem alguns indicadores que, dependendo do que o jogador fizer, aquilo lá é gravado. Agora, no caso do Mario, não teve isso. O Alex Kidd, lembra do Alex Kidd? Sim, Alex Kidd também. Provavelmente o que aconteceu? Né? Eles trouxeram pessoas para a empresa para testar. E aí eles tinham uma amostra do que seria. Forma de fazer pesquisa do passado, mesmo que é bem importante. mais travadinha, né? Isso. Voltando um pouco no que o Guilherme falou, dessa analogia de jogos de ensinar alguma coisa através de jogos, eu acho que dá para fazer uma comparação com o jeito que os professores muitas vezes ilustram um problema de matemática, né? Fulano tem tantas maçãs, quantas maçãs, enfim. Acho que é mais ou menos nessa linha, né? Isso. Meio que sofisticando um pouco mais esse tipo de ilustração. É que eu acho que se a gente cai muito no conceito e ficar só no tema, no conceito, na base daquilo, é aquilo que a gente estava conversando. Para que eu vou aprender química orgânica no terceiro colegial se eu quero ser game designer? Você precisa de uma motivação, eu preciso de um contexto, porque é esse contexto que vai grudar na sua cabeça e você vai lembrar disso. Por exemplo, a questão ali da equação de segundo grau. É a mesma equação que é usada, por exemplo, por um sniper americano para dar um tiro. Ele precisa fazer todo o cálculo. É claro, é muito mais complexo, mas essas conexões facilitam muito na hora da gente aprender. Porque daí eu tenho o contexto, eu sei o conceito, mas eu tendo o contexto, eu lembro mais fácil também. E tem muito jogo que acaba fazendo isso. Tem alguns jogos de programação, aí você estava falando do Google antes, eu vi um jogo que a proposta dele era ensinar o básico de lógica de programação. Qual que era o contexto dele? Você precisava movimentar um robô gigantão, tipo dos Power Rangers. Então, assim, de novo, o jogador ele não está lá para aprender programação, ele quer movimentar o robô, ele quer fazer as batalhas. O que ele precisa fazer? Aprender a programação. E daí a gente aprende. Você acaba fazendo porque, né, os fins justificam os meios. Exatamente. Mas o que vocês acham que hoje as escolas no Brasil, elas já utilizam bastante gamificação, poderiam utilizar muito mais? Como que tá isso hoje? Bom, eu acho que sempre pode utilizar muito mais, porque, sei lá, eu acho que alguns trabalhos podem ser gamificados. Eu acho e de forma simples, não necessariamente envolvendo tecnologia? De forma simples. Existem, inclusive, muitos protótipos que você pode fazer de jogos que é papel, né? Então, por exemplo, você pode usar meios bem convencionais, tipo mídias papel, para fazer eu lembro que eu aprendia geometria com um jogo que chamava Tangram, né? Que ele se cortava nas formas geométricas, né? Então. É um recurso super barato, né? Você pensa às vezes que pode ser uma coisa muito... recursos. É que eu acho que você remete instantaneamente a uma tela, né? Hoje, né? Mas não necessariamente. Tinha até aqueles lances que eram tipo um cubo, eu esqueci o nome disso. Nossa, qual que era o nome disso? Que era um cubo, aí tinha também umas barrinhas, uns cubos menores. Lembro. Qual que era o nome disso? Mas tinha o nome disso. Isso é utilizado até hoje, acho, né? É um clássico, acho que, de escolas, né? Eu acho que para toda a matéria ali daria para ter alguma coisa relacionada a isso. Acho que, se não me engano, teve um professor que ele ensinou os alunos deles matemáticas, multiplicação, divisão, usando um jogo de tabuleiro tipo RPG, que você precisa calcular. Eu vou bater no monstro, a minha força base é 3 e o monstro tem a defesa 2. Quanto que dá essa conta? Então ele tomou 1 de dano. Então, assim, eu acho que tem várias coisas prontas que a gente conseguindo se apegar e se apropriar disso, daria. E eu não vejo hoje muitas escolas fazendo isso. Eu também não. É mais o ensino tradicional mesmo. As pessoas sentam ali atrás da carteira e ficam olhando aí. Acho que em alguns momentos especiais, né? Vamos juntar, arruma as rodinhas. E aí, naquela 1 horinha, o aluno tem... né, uma sobrevivência. Ele fala, ufa, agora eu vou conseguir aproveitar um pouquinho do Lembrei dia. o nome daquele negócio, material dourado. Nossa, chama isso? Material dourado? Não sei. Pelo menos na minha escola chamava assim. Ai, Murilo, da escola, como chama a sua escola? Pichuquinhos de cabelos pixie. Eu estudei no Santa Teresa, era o nome. Tá bom. Mas eu acho também, uma coisa que a gente não comentou também dos jogos, principalmente para crianças, é que eu acho que, além dessa parte de educação, é uma coisa que estimula muito o companheirismo, né, entre... por exemplo, o meu irmão tem grandes amigos assim dos jogos. De jogos que ele jogava e acho que como eu posso dizer, acho que forma caráter também, né? Você vai, por exemplo, estar numa situação lá no jogo que você precisa dar um item pro seu amigo
que é muito importante pra você, mas sem esse item, sabe? Acho que não são coisas Mas mesmo a distância, porque assim, ó, jogo. Posso jogar matança na rua. Você jogava matança na rua? É um jogo. Matança na rua. Exatamente. É, que você matava as pessoas com a bola. Um jogo A quase bola. nada violento. Ai, tem outro nome, é queimada. Em São Paulo, no Ah, interior era matança, nossa, que chamava. que louco. Putz, né? Olha que Interior é regionalismo. então você jogava a bola nas pessoas, matava as pessoas. Eu era bem boa nesse jogo. E isso também tem companheirismo, blá blá blá. Sim, Aí hoje sim. em dia você tem mais essa questão do videogame, que eu acho que a gente chegou nesse ponto dos pais estarem mais preocupados, porque as crianças ficam muito em casa. Mas que você tá me dizendo que não deixe desenvolver o companheirismo, Sim. porque tem uma Ó, interação. eu mesmo, no meu oitava série, tinha dois meninos na sala que se odiavam. Ai, Mas meu assim, Deus, eles relembrar eram, é viver, eles gente. eram muito bons no futebol, então eles faziam duplinha. E isso dava pra ver nitidamente, assim, que... Naquele momento eles se uniam. num período de tempo ali, antes e depois da partida, eles esqueciam isso, sabe? Não, os jogos são legais, comemoravam vocês me junto, convenceram, né? os jogos são legais. É, A tecnologia toda, essa coisa de ficar muito na tela, eu ainda continuo batendo. Se fosse um podcast de telas, eu ia ficar aqui só falando mal das telas, mas acho que não. Mas acho que é um negócio que a gente vai ter que ver mais pra frente. Até mesmo o celular, a gente não sabe que efeitos de longa duração. A gente tem... Pra nós mesmo, né? Porque a discussão exatamente. A é gente essa, não nem sabe. pra nós a gente sabe. A gente, o que acontece se uma pessoa usar o celular durante 80 anos da vida dela? A gente não E sabe. que hoje a É, gente não usa, sabe tipo, muito mesmo. o dia inteiro pra Muito, o tudo, dia né? inteiro. Uma coisa interessante que eu vi essa semana, parece que o Instagram vai ter um sistema que ele vai te avisar se você está passando muito tempo nele. Você vai poder programar uma meta, assim, ó, eu só posso ficar 1 hora por dia no Instagram. Você vai poder colocar lá um aviso, programar um aviso, ó, você tá 1 hora já. Já exagerou, sai daí. As blogueirinhas vão surtar, né? Porque Isso é uma vivem de iniciativa- like. Isso é uma iniciativa legal da parte do Instagram, Aí, ó. porque eles... Sim. eles... Não sei se vai ter aderência. Será que alguém vai deixar de usar porque avisou? Mas olha só o que você falou, o like do Instagram é gamificado. Sim. Sim. Você- Fala mais sobre isso. Por exemplo, se o Instagram não tivesse like, seria tão famoso quanto é De hoje? jeito nenhum. Muito provavelmente não, né? E like é tipo uma recompensa, é você ser reconhecido, Tipo, fiz tudo meu aquela conteúdo, coisa. tô Like- bonita, né? Meus amiguinhos me dão relevância. Exato. Mas aí gera todo o lado ruim, né? Porque tem pessoas que não podem ver Instagram na frente, que sofrem, que vê os amigos felizes e sofrem, e entram em depressão. vende um E aí negócio botou a foto diferente, dela, né? e 3 pessoas deram like. Não. Eu fico chateada. Pessoas. E o like é uma coisa... O mundo é feito de pessoas. Eu acho interessante também que o like, todo mundo pensa que surgiu com o Facebook, mas na verdade eles pegaram a ideia dos fóruns nos anos 90 na internet, que já tinha essa função, que você falava uma coisa, todo mundo concordava, eles davam um joinha ou um joinha para baixo, né? Né? Então, Ou acho que eles do copiaram fórum isso. romano que o pessoal fazia joinha. Sim. Aham. Se você for ver também, gamificação, apesar de não ser mero simplesmente esse sistema de pontos que nem o Guilherme falou, é uma coisa que, por exemplo, qual que é o nome aqui? TripAdvisor, por exemplo, os estabelecimentos começaram a se importar mais em receber melhor as pessoas por conta também desse sistema de gamificação que a pessoa dava uma nota para o estabelecimento, né? Sim. E melhor ranqueia ele, enfim. É verdade, tem umas respostas incríveis também, né? Daqueles estabelecimentos que ainda não estão preocupados com isso, vocês já viram? Gente, então, eu não entendi ainda, só acho que não ficou tão claro. Qual que é a diferença entre jogo e gamificação? Bom, jogo, a mídia é jogo, né? Tipo, você faz um jogo que tem tanto número de duração, ou tipo, é um jogo infinito, que tem uma base de usuários, tem todo aquele sistema de recompensa, de imersão, motivação. E a gamificação é usar aspectos do jogo para tarefas cotidianas ou tarefas que seriam, fossem isso, tediosas. Então, que o o jogo é o jogo- produto. O jogo é produto. Acho que o jogo pode-se dizer que, me corrija se eu estiver errado, mas é como se fosse uma história gamificada, vamos dizer assim, sei lá. Às vezes nem tem história, é uma mecânica, Ah, tá, não, verdade. Mas sim, é como se fosse isso. Aham. Normalmente o jogo ele tem muito o aspecto do entretenimento. Você joga para se divertir, para distrair, exatamente. para extravasar, mas tem algum aspecto dele lá para o divertimento. A Entendi. gamificação, ela usa alguns desses aspectos do game para trabalhar a motivação da pessoa em fazer alguma atividade. Então, gamificação seria a técnica e jogo seria Sim, o produto. Seria mais exato. ou menos isso. Um produto de entretenimento, no geral. Legal, gente, entendi. Aí Vocês deixa eu só fazer entenderam? um adendo. O que eu falei Fala. lá daquele jogo do Lima Barreto se chama Nova Califórnia. Ah, Muito ela importante. lembrou o nome, mas Lembrei. cadê o nome da mulher, gente?
da mulher que desenvolveu o jogo? É Tainá. Ah, você já achou tudo? Ela achou tudo, porque o Mário tá olhando pra minha cara em vez de procurar o nome. Ah, tá sem internet, gente. Desculpa, a gente achou que já tinha internet aqui. Qual que é o nome dela, então? É Tainá. A Tainá que desenvolveu esse jogo. Isso. Mas esse jogo fica disponível, como que dá pra jogar ele? Ah, você baixa no Steam. Compra e baixa no Steam. Ah, legal. Super legal, ó, tá vendo? Foi uma conversa muito boa. Já sei que eu não preciso ter tanto medo da gamificação, mas continuo odiando as telas, tá? Aquela que eu odeio a tela, mas vivo no celular, né? Hipócrita. Você vai precisar aceitar, porque daqui a pouco o seu filho é pequeno ainda, quando ele ficar maior, você vai estar em menor número lá na sua casa. Não Daqui vai a pouco tá no Minecraft. Aí o seu marido vai falar assim, eu quero comprar o PlayStation 10, não vai ter. Não tem o que fazer. Eu já meio que aceitei, mas ainda hoje eu tô conseguindo proibido. Não o marido, porque, né, problema dele, mas o filho sim. Obrigada, gente, por terem vindo. Ah, obrigada por ter chamado. Como que faz pra gamificar podcast? Eita. Ganha um ponto. Vamos fazer Vamos um briefing. fazer um briefing. Não sabe como gamificar podcast, mas você pode ajudar a gente dando a nossa validação no iTunes 5 estrelas, que é, de certa forma, você está validando a gente se sente melhor com isso. Tá, mas eu quero aprender agora a gamificar. Compartilhe com a hashtag. Com a hashtag Infocast. Como que eu faço? Meu objetivo é ter mais ouvintes e interação no meu podcast. Como que eu faço isso? O que vocês podem oferecer para ele de diferente pós-podcast? Conteúdo, meu amor, isso só. Talvez vocês possam falar alguns conteúdos que estão em vista para eles ficarem interessados. Ah, olha só, verdade, né? Tipo, a gente poderia falar os temas, adiantar os temas. Sim. A gente pode colocar, por exemplo, sei lá, nós vamos ter 50 episódios, você tem um level lá, sei lá, que você vai subindo lá, você já ouviu tantos. Pra você precisa bater a meta de 20 episódios. Ele vê o quanto, ele tá vendo, sei lá, o 14, ele tem mais, vai ter mais 36 pra que vão surgir. Pra você saber pra tudo ele do Infocast. Cara, se ele souber tudo do Infocast, o que ele ganha com Ele isso? desbloqueia um curso no Senai. Um episódio exclusivo só pra ele. Olha só. Uau, gente, agora eu tô vendo vantagem nesse negócio de gamificação. Se você for ver, tem vários jogos que você baixa e aí ele fala assim, você tem uma moeda lá. E aí eles falam, tipo, dê 5 estrelas pra gente, que você já começa com tantas moedas a mais, entendeu? Murilo, então é assim, pra você receber seu salário daqui 15 dias, eu espero essa proposta de gamificação do Infocast, combinado? Consegui gamificar. Vou cortar essa parte aqui. Obrigada, gente. Obrigada quem nos ouviu até agora. Obrigada. Fala pra eles falarem. Falar mais? Eles falarem um pouquinho Fala das empresas de vocês, faz um merchan aí. Quer começar, Gabi? Pode ser. Bom, então, obrigada por ter chamado. Eu sou a Gabriela da Schoolfish Studios. Joguem nosso jogo, o Lila's Tale, está disponível para Gear VR e Oculus Go. E espero também que vocês deem uma boa nota pra gente e feedbacks também são sempre bem-vindos. Obrigado, pessoal, aí por estarem ouvindo a gente. Se precisarem de alguma questão de gamificação, venham falar comigo ou com a gente lá na LG. A gente está preparado para atender vocês. Legal, gente. No Senai, spoiler, eu acho que dentro em breve, se Deus quiser, vamos ter curso de games. Você vai aprender a desenvolver games aqui. Não ainda, tá? Ainda não dá, mas quem sabe em breve. Então fiquem espertos, que estamos buscando esse objetivo. Legal. É isso aí. Tchau. Valeu, falou, tchau. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site www.infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo.